Olá, alunos! Como vocês estão? Tudo bem? Mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Renata e que bom encontrá-los novamente. Então, a nossa aula de hoje, ela vai comentar, vamos exercitar, pensar, entender sobre um gênero textual muito utilizado por vocês, tenho certeza, a pedido dos vossos professores, que é o resumo. E no caso, nós vamos entrar ainda mais especificamente no assunto resumo, falando de um tipo específico que talvez vocês não conheçam mais detalhadamente, que é o resumo crítico. Vamos comigo? Então, para começar o nosso papo, por que eu preciso resumir um texto? Qual é a finalidade disso? Então, resumir é um ato de ler, analisar, traçar em poucas linhas o fato essencial que se trata naquele texto e entendido pelo leitor. Vocês já praticaram muito isso. Quando reescrevemos esse texto, devemos internalizar o que de melhor o assunto traz de explicação para a gente. E não se esquecendo, é claro, dos fatos mais relevantes, mais importantes e que não pode ser deixado de passar quando nós vamos resumi-lo. Tá bom? O fato de sintetizar o texto é um bom exercício para que a gente mostre a outras pessoas que formos conversar sobre esse texto, quando formos rever tal assunto, que entendemos o que lemos, né, e temos a capacidade de resumir ou sintetizar, que quer dizer a mesma coisa. Sobretudo, colocar as ideias principais tal qual o seu emissor fez. Tá bom? Ou seja, colocando os pontos chaves desse texto, do conteúdo do texto. Tá bom? Expor o texto com um número reduzido é a principal missão do resumo, tá? E isso é que é muito importante. E às vezes parece ser fácil, mas para muitos alunos é uma tarefa árdua. Então exige alguma técnica, algum entendimento sobre isso. Porque um bom resumo, ele tem que ser capaz de mostrar a um outro leitor, que não só você, que com aquelas partes é possível você ter um entendimento global. E isso é quando um bom resumo é feito, tá bom? E é bom esclarecer outras coisas também. O resumo é um mecanismo que nos aponta, como eu disse há pouco, as ideias principais do texto, por que o texto foi produzido e como eu devo sintetizar é uma maneira muito pessoal, tá? Entretanto, existem algumas dicas que você não pode deixar de lado, que é o quê? A compilação das informações, ou seja, copiar as informações mais relevantes do mesmo jeito que aparece no texto base, tá? No texto que você está se utilizando para resumir. Você tem que ser fiel à ideia base, tá? Muitas pessoas que já têm uma prática mais assim, relevante de se resumir um texto, fazem paráfrase, ou seja, dizem a mesma coisa com as duas palavras. E isso é um exercício que com o tempo a gente passa a adquirir, passa a ter mais prática. Então, eu posso fazer o resumo de um livro, eu posso fazer o resumo de um capítulo, de um conto, de um artigo, de uma peça teatral, de uma cena que eu observei, tá? Enfim, de modo que, se o que você for resumir for algo escrito, o que é interessante, falando em porcentagem? Se você tem um texto de 100%, o seu resumo tem que ter no mínimo o quê? 30% do teor do texto original, o que vai fazer com que um bom leitor tenha a capacidade com que você reescreveu, resumiu, sintetizou, de entender a parte como um todo, ok? E falando de resumo, ele também tem os seus tipos específicos, não só tem um tipo de resumo para que a gente entenda. Os gêneros textuais, eles são muito ricos e às vezes se subdividem. É o caso do resumo. Trago 3 tipos para vocês que já foi sistematizado para nossa compreensão, que são o resumo indicativo, o resumo informativo e o resumo crítico, que é o foco da nossa aula de hoje. E o que se refere cada um?
O informativo, ele transmite informações claras ao leitor, tá? Como metodologias usadas para chegar naquela informação, os objetivos que se chega com aquele dado passado, os resultados e as conclusões, ou seja, tem a missão de informar ao leitor sobre determinado assunto. O indicativo, embora pareça ser bem, dentro do mesmo tema, mas não é, ele indica apenas os pontos principais do documento. Ou seja, é algo mais específico, estão entendendo? Mas não perde o caráter informativo. Entretanto, não apresenta dados qualitativos e quantitativos, que é como se fosse o detalhamento da informação. Ele só vai no foco. O resumo indicativo, ele vai no foco da questão, tá certo? E o foco de hoje, do termo do gênero resumo, é o resumo crítico, que eu vou explicar para vocês a principal característica. Ele é também conhecido como resenha. Daqui a pouco, quando vocês chegarem no nível superior, vão fazer muito esse gênero textual de várias disciplinas, independente do curso. Porque a resenha é um resumo redigido por especialistas. E quando você entra para o nível superior, você vai se tornar um especialista em uma área. Mas você pode muito bem já fazer isso antes, quando você vai falar mais a miúde, mais detalhadamente sobre algum fato, criticando, analisando, tá? Observando de maneira analítica, tá? Então, qual é o melhor, assim, para a sua faixa etária, para o nível de escolaridade que você tem nesse momento, você entender o gênero textual para praticar um resumo e, ao mesmo tempo, emitir sua opinião? O resumo crítico, tá? Então, você vai, através dele, analisar criticamente um fato, um documento, uma cena, uma obra, um livro e etc. É bem interessante. Então, como produzir? Quais são os passos que eu devo seguir para produzir um bom resumo crítico? Primeiro, ler atentamente um texto original, porque você não vai saber criticar aquilo que você não leu e entendeu. Depois, marque as ideias principais, grife, tá? Com aquela marca-texto que eu sei que você tem. Sublinhe as palavras-chave, as palavras principais daquele texto, que lhe chama a atenção, que sem elas a frase não faz sentido. Depois, adquira o poder de síntese, ou seja, lê uma frase e tente resumi-la, tá? Isso é sintetizar. Depois, cuidado com a coesão e coerência. O que você leu, o que você entendeu, você não pode aplicar uma outra ideia em cima, porque você vai incorrer no problema da incoerência, do mau entendimento ou na escrita errada, e aí você vai pecar na coesão. E depois que você fizer todos esses passos, faça uma leitura final do que você fez, sublinhou as palavras-chave, do que você entendeu, o que você consegue sintetizar. E outro, muito importante, não se esqueça de citar a fonte do texto original. Se o texto não é seu, você não vai resumir algo que você escreveu, né? A não ser que você fale com alguém. Então, o texto original é de outro. Você tem a obrigação de citar a fonte de onde você retirou o texto, certo? E como fazer um bom resumo crítico, professora? Em geral, que a gente está falando aqui em linhas gerais, você deve ser breve e conciso, você deve ter uma linguagem pessoal, ele deve ser feito sempre com as suas próprias palavras e, em determinados momentos, você se apropria da palavra original do texto, como eu disse ainda há pouco. Logicamente estruturado, então tenha um começo, meio e fim para o seu resumo, para que quem for lê-lo consiga entender, tá? Frases soltas, cuidado com isso é muito perigoso, isso deixa o argumento solto no texto. E apresente a sua crítica consistente e fundamentada, afinal, o resumo crítico tem essa linha principal, esse norte principal, tá bom?
Aqui eu trago para vocês o seguinte, que esse tipo de resumo, ele tem umas linhas, umas perguntas, se você conseguir respondê-las ao redigir, certamente você estará fazendo um ótimo resumo crítico. Primeiro, na primeira parte, qual é o assunto do texto? Você tem que deixar claro. Qual é o objetivo? Quais as ideias que são articuladas? Quais são as conclusões do autor da obra? E na segunda parte do texto, já chegando da metade para o final, qual é a contribuição dessa obra para a área que eu estou escrevendo, que eu estou disponibilizando a dar um entendimento melhor, uma crítica? A que se dirige essa obra? A quem se dirige essa obra? E, por último, a conclusão do autor e os argumentos em que ele se apoia ou os fatos. Essas duas linhas de questionamentos é muito bom para nortear o seu pensamento ao redigir um resumo crítico. Tá bom? As características principais desse tipo de resumo. Sempre sintetizado, sempre trazendo uma opinião de quem o elabora. O resumo crítico é diferenciado da resenha, já que esse trabalho é mais amplo, mais lembrando algo específico, tá bom? E estão sujeitos sempre os resumos críticos ao limite de palavras. Eles não podem ser muito extensos, porque afinal vai perder a ideia de resumo, ok? Então vamos para a nossa atividade. Sempre pensando em algo bem objetivo para que a gente possa começar e terminar nesta aula, responda comigo. A respeito do gênero textual resumos, julgue a afirmação que se segue. O resumo indicativo, que é o que a gente viu lá, um dos 3 tipos, informa ao leitor as finalidades, a metodologia, os resultados e as conclusões de um documento. Será? Ao passo que o resumo crítico aborda o ponto de vista e a análise do resumidor. A segunda parte da assertiva está certa, mas a primeira não. O resumo indicativo, ele não coloca as finalidades, ele sim coloca a metodologia, os resultados, as conclusões, mas as finalidades, a que ele se destina, não. Isso aí fica mais a miúde o quê? No detalhismo do informativo, não do resumo indicativo, tá bom? Então, errada essa assertiva. E depois, 3 coisas aqui que vocês têm que analisar. Leiam direitinho, parem o slide quando você estiver revendo essa aula e aí você vai chegar a essa conclusão, que a 2 está incorreta e é impossível não usar palavras diferentes do documento original quando se trata de resumo. Alunos, ficamos por aqui. Acessem a plataforma Eduque, reveja essa aula, pare quantas vezes puder, reveja quantas vezes quiser e faça os exercícios para testar o seu conhecimento sempre. E resuma bons textos. É muito bom a gente praticar a leitura e o poder de síntese através desse gênero textual. Até a próxima!